Fala galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar vendo introduções básicas aí do Android Studio, como que a gente pode estar criando o nosso primeiro aplicativo. Antes de nós iniciarmos, então a gente precisa do Android Studio instalado na nossa máquina, tá? Então pesquise no Google Android Studio, primeiro link aí vocês podem acessar. Nesse caso o link já está indo direto para a página de download, tá? Aí vocês podem simplesmente clicar em Download Android Studio, versão 3.5.1. Eu já fiz a instalação aqui, dependendo se você não ativou a emulação ainda na BIOS, etc. Assim, tu pode encontrar alguns problemas na hora de rodar o emulador. Caso aconteça isso, você pode buscar na documentação, aí no Stack Overflow, até mesmo no Google, que você vai conseguir solucionar o problema, tá? Então eu vou abrir aqui o meu Android Studio, primeira execução dele também. Então nessa tela aqui, a gente vai simplesmente apertar Next, a configuração padrão, então é Standard. Aqui você pode escolher então entre o tema Light, que é a versão com fundo branco, ou esse tema Dark, a versão escura. Eu costumo usar a versão escura, mas para o vídeo não ficar cansativo e a leitura ficar um pouco mais interessante, eu vou deixar no tema Light, ok? Aqui ele vai fazer alguns downloads do Android Emulator, etc. Assim, então basta você dar um Finish. Ok, então aqui finalizou a instalação, basta a gente dar um Finish. E essa aqui é a nossa tela inicial do Android Studio. Então a gente pode criar um novo projeto por aqui ou abrir algum novo projeto. Eu vou criar um novo projeto. Tá? A gente tem a possibilidade de criar aqui uma aplicação já com alguns layouts. Tá? Então com Google Maps, Activity Full Screen e assim por diante. Eu quero começar sem nada, tá? Nenhuma Activity. Por quê? Porque assim a gente consegue ver os passos que são necessários para a gente criar uma Empty Activity, por exemplo, tá? E aí a gente sabe quais são as dependências, o que o Android Studio já gerou para nós e otimizou para a gente. Então, Next. Aqui tu vai colocar então o nome da tua aplicação, tá? Eu vou colocar assim, primeiro app. Aqui eu vou colocar só month, com.month primeiro app, só para dar o nome do pacote. E a linguagem que a gente vai estar utilizando. Atualmente é muito comum a utilização de Kotlin, tá? E até é recomendado e é a primeira opção que vem aqui. Porém, como Kotlin ele é uma linguagem que depois ele faz um transpile para Java no final das contas, e muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo conhecem Java, eu prefiro passar todas as explicações aqui com Java, tá? E eu recomendo que vocês comecem a tua primeira aplicação com Java e depois que vocês terem uma boa ideia de como que funciona, vocês vão para o Kotlin, tá? Aqui o mínimo API level que você pode estar utilizando, então ele está recomendando a API 15, que vai rodar em aproximadamente 100% dos dispositivos hoje. Então ele sempre coloca uma recomendação aqui qual API você quer usar para dar mais suporte, tá? Se você quiser, você pode já colocar uma versão mais nova, assim por diante. Se eu colocar, por exemplo, a versão 6.0, que é Marshmallow, roda em 62% dos dispositivos que existem no mundo hoje. Então, eu vou deixar a versão 15 aqui, a versão 16.99.6, poderia deixar já 16, 17, 18, são valores que já estão bastante altos, tá? Mas eu vou deixar a recomendação aqui do Android Studio e deixar a versão 15. Então, pode dar um Finish. E aqui nós temos então o Android Studio, tá? Sempre que você abrir o Android Studio, ele abre aqui, ó, se você olhar
você consegue ver algumas, já o lib, src, só que essa estrutura de pastas ele vai dar uma alterada na hora que o Gradle terminar a execução. O que é esse Gradle? O Gradle é um gerenciador de pacotes e dependências, tá, do Android aqui. Então a gente consegue definir as nossas dependências todas no Gradle e o Gradle fica responsável por baixar essas bibliotecas, fazer as configurações necessárias para a gente estar utilizando bibliotecas externas. Então é fundamental a utilização do Gradle e sempre vem por padrão, tá? Ele está fazendo todas os downloads aqui das dependências da aplicação, os builds, etc. Assim, ok? Aguardar um pouquinho. Então aqui agora o Gradle finalizou a execução que ele precisa. A estrutura de pastas já deu uma alterada. Então, pasta manifests, pasta Java, aqui a questão de testes, tá? E o res. A gente vai ver cada uma das pastas e aqui todos os scripts do Gradle que a gente pode estar mexendo posteriormente, tá? O que eu quero... Vamos se ambientar primeiro aqui no Android Studio. Então no Android Studio ele sempre vai ver essa parte do que está novo nessa versão, etc. Assim. Então você pode clicar aqui nesse canto superior direito no assistente para diminuir, que a gente não tem necessidade. Aqui tem algumas questões do Gradle, se você quiser ver algumas tarefas, etc. O build, mas a gente não tem necessidade agora, pode deixar minimizado. Se você clicar aqui embaixo, ele vai esconder o build, vai ficar mais limpo a tela, tá? Aqui embaixo a gente tem então o logcat, que a gente consegue ver o nosso log que está sendo gerado pelo emulador. Então a gente não tem nenhum emulador ainda. Aqui o build, então toda vez que a gente for construir, mandar rodar um aplicativo no emulador, é feito o build. Então aqui fica todo o log do build, as tarefas que estão sendo executadas. Nós temos aqui o terminal, que a gente pode estar usando, o mesmo terminal que a gente teria no Windows aqui do Prompt, a gente pode estar acessando por aqui. E aqui são os to-dos, tá? Os to-dos são tarefas que você pode estar colocando através de comentários no código para você lembrar as coisas que você tem que fazer que você ainda não fez. Então isso aqui é uma aba bem interessante para você colocar lá, preciso criar uma conexão ou preciso refatorar meu código. Você coloca um to-do lá para facilitar, beleza? Que são as tarefas a fazer. Ok. A parte que a gente precisa antes de qualquer coisa, tá? A gente não tem nenhuma tela, não tem nada, então agora a gente vai criar a nossa primeira activity. O que é uma activity, tá? Activity nada mais é que a nossa interação com o usuário, ou seja, uma tela. Então a gente vai apertar com o botão direito no nosso pacote. Percebam, esse pacote aqui de baixo é do Android Test e esse aqui do teste. Então a gente vai criar sempre nesse primeiro pacote aqui, ó. Botão direito, criar uma nova. Aí tem um monte de opções. A gente vai vir em Activity e a gente vai criar uma Empty Activity, ok? Aqui o nome. Como essa Activity vai ser a nossa principal, eu sempre uso a palavrinha main como vem por padrão, tá? Então nossa Activity principal, nossa Main Activity. Aí feito isso, você pode selecionar essa opção aqui, ó, Launcher Activity. Mas antes de eu criar isso aqui, ó, como um Launcher Activity, o que significa Launcher Activity? Que essa tela vai ser a primeira tela a ser aberta quando o aplicativo for aberto no celular. Então, eu vou fechar aqui só para vocês verem o arquivo manifest. O nosso arquivo manifest, então, é onde a gente coloca algumas configurações da aplicação. Então aqui já tem alguma coisa, permitir backup, sim, verdadeiro. Qual é o ícone que a gente vai estar utilizando? Então esse minmap aqui é um ícone que vem por padrão, é o robozinho do Android. O nome da aplicação, então está escrito aqui primeiro app, mas está sendo pego do arroba string. Eu já vou explicar o que é esses arrobas. E aqui nós temos um outro ícone quando for arredondado e algumas outras configurações. Então é só isso aqui que tem. Eu quero que vocês percebam que na hora que eu criar essa nova activity, essa empty activity, o que vai gerar nesse Android Manifest?
Então, vou deixar o padrão e eu quero que seja uma Launcher Activity. E aí agora a gente vai finalizar. Quando a gente finalizar, por a gente ter colocado o Launcher, essas linhas aqui ó, foram inseridas no nosso Android Manifest. Automaticamente aqui o Gradle já começou a rodar algumas tarefas, porque ele percebeu alterações. Então aqui existe uma configuração da Activity. Então, Activity, qual é o nome dessa Activity? Se chama main.activity. Então aqui passa o ponto, tá? E coloco o nome da Activity, que é a nossa classe Java. E aqui tem uma marcação chamada Intent Filter, dizendo que essa aqui então é a nossa main e também é o launcher. Ou seja, a nossa main activity vai ser a activity que será aberta quando o Android, quando o usuário clicar no aplicativo. Quando a gente cria então essa activity, ele cria duas coisas para nós, tá? Ele abre para nós a main activity, que é essa classe aqui. Deixa eu aumentar a fonte para facilitar a leitura. Ok. Então aqui agora, o que ele gerou para nós? Ele gerou essa classe, só deixa eu diminuir aqui. Ele gerou essa classe main activity, ok? E gerou para nós aqui o activity main.xml. O XML é um arquivo de marcação, como se fosse o HTML. Então se a gente olhar aqui, ó, vou só tirar esse preview. Se nós olharmos aqui, ele tem essa parte de marcação que não tem nada dentro. Ele só configurou para nós um layout que se chama Constraint Layout, tá? Um layout de restrição. Então esse aqui é o layout atualmente mais utilizado e por isso que vem por padrão. Ele é muito fácil, muito fácil para aprender, tá? E aqui é a nossa main activity. Então toda activity que você tiver, automaticamente você vai ter um arquivo XML que vai ser responsável, que vai ser a tela da nossa activity. Então o XML é o que vai aparecer para o usuário e o que tem aqui na nossa classe Java é a nossa, como se fosse a regra de negócio. O que vai acontecer quando o usuário fazer determinada ação na nossa tela. Beleza. Então, vamos deixar assim por enquanto. E aí agora a gente vai criar o nosso emulador para a gente começar a testar. A gente poderia simplesmente clicar aqui nesse play, mas como eu não tenho nenhum dispositivo, se eu clicar no play aqui ele já vai dar um erro. Ó. Erro, nenhum app ou nenhum dispositivo foi encontrado. Então está escrito aqui, ó, no devices. Então a gente precisa criar um dispositivo. Clica aqui e vai em Open AVD Manager. Criar um novo dispositivo virtual. E aí aqui agora a gente vai escolher algum desses emuladores, tá? Eu vou escolher o que vem por padrão aqui, o Pixel 2 mesmo. Vou clicar em Next. Se você não tem nenhum emulador ainda baixado, recomendo que você baixe. Eu vou baixar a versão mais recente, então a API 29 mesmo, que é o Android Q, né? Aí você pode dar um download, aceitar aqui os termos e condições, dar um Next e ele vai fazer o download. Ok, finalizado aqui a instalação, basta dar um Finish. Ele não aparece mais a palavra download. Tu dá um Next. Tu diz, aqui você configura então como que você quer que ele venha por padrão. Então, sei lá, se eu estivesse desenvolvendo um jogo, alguma coisa assim, eu poderia setar aqui que eu sempre quero que venha o dispositivo deitado e não de pé. Mas como um aplicativo, a gente vai fazer ele do tipo Portrait, de pé. E aí eu Finish. O dispositivo agora foi criado. A gente pode fechar essa tela e a gente vai clicar aqui agora no Run App ou Shift F10, como preferir, tá? Então aqui aparece o nomezinho agora Pixel 2 com API 29. Então a gente pode olhar aqui as tarefas do build que ele está executando. E aqui embaixo no meio da tela, então aqui no Android Studio, onde vão aparecer as informações do que está acontecendo. Se você deixar isso aqui minimizado, então ele está dizendo aqui, ó, o Gradle está rodando. No meu caso aqui o emulador já foi iniciado, aliás, está sendo iniciado, né? Então ele aparece essa tela de celular.
e ele vai fazer a inicialização do Android, como normalmente você liga o celular quando está sem bateria, por exemplo, e fazer a instalação do nosso aplicativo. Ok, aqui o dispositivo já ligou, tá? Então está fazendo as últimas inicialização. E aqui agora embaixo está aparecendo que ele está instalando e também fazendo launching da Activity. Então ele já inicia para nós. Como ele já iniciou para nós, eu só vou mostrar aqui, vou encerrar a aplicação, tá? Ok? Então, aonde que fica a aplicação instalada? Ela não instala na área de trabalho aqui do nosso dispositivo. Então a gente precisa ir nos nossos aplicativos instalados. E aí vocês vão perceber aqui, ó, apareceu agora então o primeiro app. Então essa carinha aqui redondinha do Android, se eu clicar aqui agora, ele vai abrir então o nosso primeiro aplicativo. Está chamado primeiro app. Ah, eu não queria que ficasse então o nome do primeiro app junto, queria que ficasse separado. Aonde que eu venho isso? A configuração disso aqui, ela fica no Android Manifest, tá? Então está escrito aqui o label. Aqui eu posso escrever qualquer coisa. Só que por que tem esse @string? O @string significa que tudo que for texto é recomendado que a gente coloque na nossa pasta de resources, tá? Ele se chama res, então é a nossa pasta de recursos. E aqui nós temos 4 pastas, que são os drawables. Então aqui vão ficar o ícone, por exemplo, da nossa aplicação é esse IC Launcher, tá? Aqui nós temos o layout, então o nosso layout da ActivityMain está aqui, que é o nosso XML. Nós temos o minmap, aqui são os PNG, JPG, tudo que é relacionado a bitmap, tá? Que não são arquivos vetoriais, então o drawable são os arquivos vetoriais, SVG, XML, etc. E aqui nos values, então a gente tem alguns arquivos, a gente pode criar quantos arquivos a gente quiser aqui fazer e utilizar depois, tá? Então, por exemplo, no meu Android Manifest, ele está dizendo que no @string tem uma marcação chamada appName e dentro desse appName tem o valor que é para ser colocado aqui. Então eu vou aqui no strings e aqui tem então a nossa, a nossa string com o nome appName e que tem o valor primeiro app. Então se eu adicionar o espaço aqui, ó, salvar, ele não vai automaticamente afetar o meu aplicativo. Por quê? Porque eu preciso mandar parar o aplicativo e rodar novamente, tá? Fechou o aplicativo, já mudou o nome. E na hora que o aplicativo abrir, nós temos então a correção do nosso primeiro app. Vamos fazer o nosso Hello World, que todo mundo costuma fazer. A gente vai fazer então na nossa ActivityMain, tá? Na ActivityMain, a gente tem duas possibilidades: trabalhar direto no XML ou a gente utilizar a versão design, tá? Eu vou fazer do jeito mais bruto primeiro, sem utilizar o design, que é basicamente a gente vir aqui e dizer que a gente quer um text view. Text view, então, é a nossa view de texto, ele representa textos dentro do Android. Qual vai ser então por padrão? Ele precisa de duas propriedades, que é o Android chamado layout width, ou seja, qual é a largura desse layout. Aqui eu vou colocar que eu quero um match parent. O que significa isso? Se eu tenho a minha tela aqui, ó, quem que é o pai desse text view? O pai desse text view é esse constraint layout que está aqui em cima. Ou seja, o constraint layout está ocupando toda a tela disponível do dispositivo. Se eu colocar esse text view para que a largura dele aqui do text view fique igual ao pai, ele vai ocupar a largura inteira do dispositivo, porque o constraint layout ocupa tudo. E aí a altura, eu não quero que esse text view ocupe de cima até embaixo. Eu quero que ele ocupe só o que ele usa. Então eu vou fazer um wrap content, ok? E aí agora a gente pode vir aqui e colocar Android text e a gente vai colocar o texto que a gente quer que tenha aqui dentro. Então, como eu tinha falado para vocês antes, a gente pode colocar o texto aqui direto, Hello World, é o mais rápido, ou que normalmente é recomendado é que a gente não utilize dessa maneira e faça um @string barra hello world.
Por que isso? Em algum momento você vai precisar fazer alguma tradução no teu app, alguma coisa assim, então é recomendado que todos os textos que aparecem para o usuário fiquem dentro do nosso arquivo string. Então, basicamente, o que eu faria agora? No nosso arquivo strings, eu criaria uma nova string com um name chamado Hello World, e aqui eu coloco a nossa tradução, por exemplo, lá mundo. E aí agora isso aqui vai ser chamado para dentro do nosso ActivityMain. Não deu mais o erro. Então isso aqui é uma forma que a gente utiliza. Aqui ele tá vermelhinho porque a gente não colocou nenhuma restrição ainda. Então esse é um layout de restrições. Automaticamente tudo que tiver dentro dele a gente precisa adicionar restrições, tá? Mas eu não vou colocar nenhuma restrição porque como só tem um elemento e também porque as restrições são mais fáceis de ser colocadas através do design. Então, se eu olhar aqui o design agora, o Olá Mundo vai aparecer dessa maneira. Então, se eu passar o mouse em cima, vocês podem perceber que a largura está ocupando toda a área disponível, porque a gente deu um match parent, tá? E a altura dele tá um wrap content. O que é wrap content? Englobe, tá? Empacote somente o conteúdo, ou seja, a altura basicamente respeita o tanto de conteúdo que tiver. Se eu tiver duas linhas, ele vai ter a altura de duas linhas. Se eu tiver três linhas, vai ter a altura de três linhas. E assim por diante, ok? Então eu vou parar e reinstalar. Ok? Aqui nós temos a nossa primeira aplicação, tá? No próximo vídeo a gente vai ver como que a gente pode adicionar botões, trabalhar com formulários. Se você gostou, deixa um like aí e manda pro coleguinha. Valeu!